E o Miguel Stedley, do editor do Ponto Newsletter do Brasil de Fato, já está conectado com a gente. Olá, Miguel, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde a todos e todas. Maravilha. Miguel, vamos falar dessa pesquisa aí, com a entrada do Moro oficialmente na campanha, que traz aí dados, números que já vinham confirmando em outras pesquisas, como o ex-presidente Lula liderando. Que retrato, que análise a gente pode ter desse mais novo levantamento, já prevendo 2022? Olha, Cosmo, nós tivemos essa semana 3 pesquisas, né? Nós tivemos a do Poder Data, que a gente viu ali a imagem que a produção selecionou, a gente teve da Futura e a gente teve Paraná, Instituto Paraná também, né? E todas elas acabam apresentando o mesmo cenário. Na prática, Sérgio Moro, essas são as primeiras pesquisas depois que o Moro se filia ao Podemos, né, que de certa forma assume uma pré-candidatura presidencial, e o resultado é o mesmo de quando ele não havia ainda se oficializado essa candidatura nem se filiado a um partido. Ou seja, ele fica dentro de uma margem entre 9% a 11%, o melhor cenário que o Poder Data identificou ali para ele, com mudança dos candidatos do PSDB em 13%. Então é um cenário que, no fundo, não muda nada na corrida presidencial. Eu acho que é a grande frustração, né? Na semana passada a gente conversou sobre todas as horas que as televisões dedicaram a isso, a gente teve também as prévias ao PSDB, etc. E no final das contas, não surtiu nenhum efeito. Continuou o mesmo cenário, ou seja, quem vai votar em Moro já tinha essa expectativa nas pesquisas anteriores, e efetivamente o que a gente olha nas 3 pesquisas é que há uma troca de pontos de intenção de votos de eleitores dentro do mesmo nicho, que é dessa chamada terceira via, ou seja, as variações se dão entre pessoas que votariam ou no PSDB, ou no Mandetta, ou no Ciro Gomes, mas não atingem os 2 principais candidatos, que é Lula e Bolsonaro, continuam com a sua intenção de voto pouco afetada pela presença do Sérgio Moro no primeiro turno. No segundo turno também muito diferente, né? A gente viu ali, o Poder Data fez uma simulação e se o desavisado olha na internet e diz assim, Moro seria o candidato que traria mais problemas para Lula no segundo turno. Só que pelo próprio Poder Data ele tem 9%, que é insuficiente para chegar no segundo turno. E a porcentagem de votos de Moro e de Bolsonaro, no hipotético segundo turno com Lula, são os mesmos 31%. Né? Ou seja, não é tanta, não amplia, né? Continua sendo uma candidatura fechada nesses nichos que estão estabelecidos. Agora, Miguel, eu queria a tua análise, né, a tua percepção, porque desde que Moro se filiou, e aí já se colocou como possível candidato presidencial para 2022, nós vimos aí uma briga, mas uma disputa da mídia tradicional em eleger e elevar o nome de Sérgio Moro a qualquer custo, né? E vem passando e não se vê esse engajamento na mesma proporção que alguns setores da mídia tradicional querem emplacar a qualquer custo. Eu queria a tua avaliação sobre essa questão, né? E esse cabo eleitoral da mídia tradicional no que diz respeito a Sérgio Moro, Miguel. Cosmo, lembra aquele meme do Mick Jagger torcendo para o Brasil em 2014, aquela ideia de que ele é o perfil? Eu acho que a grande mídia, especialmente centrada em São Paulo e Rio de Janeiro, elas são Mick Jagger, porque primeiro elas tentaram alavancar de qualquer jeito uma candidatura do PSDB. Eles deram atenção para a prévia do PSDB completamente desproporcional, né? Nós conversamos da outra vez, nunca no Brasil a gente teve prévias de partidos sendo... com debate entre os candidatos sendo debatido, com transmissão pela CNN, pelo UOL, pela Globo News, né? Isso é comum nos Estados Unidos, onde na prática existem apenas 2 partidos, então o processo de prévias interessa. Mas as prévias do PSDB não têm esse interesse nacional todo. E essa lupa que eles colocaram sobre as prévias do PSDB só serviram para amplificar o fiasco que a gente viu esse final de semana, né? A APP não funcionou, teve chilique, briga, ameaça de compra de votos, e no final das contas, nem nós, nem o eleitor filiado do PSDB sabe quem é o seu candidato, nem como é que isso vai resolver, né? E aí parece que o azar agora se transferiu para o Sérgio Moro. Levaram pelo Bial, levaram para cima e para baixo, fizeram entrevistas, enfim. E é um problema
problema para a mídia é porque o Sérgio Moro tem que abrir a boca. E o que ele tem para dizer não interessa para o eleitor. O eleitor quer saber como é que vai baixar o preço da comida, como é que vai baixar o preço do combustível. E o Moro é um músico de uma música só, né? É de um único refrão, que é o sistema da corrupção, que não está hoje no centro do tema das eleições de 2022. Aliás, Miguel, observando falas do Sérgio Moro, né, sobre tudo, né, a questão econômica do país, pandemia, desemprego, crescimento. Aliás, você não vê nada consistente, né? É algo muito numa linha tênue, reta, né, uma resposta meio que padrão. Será que Sérgio Moro acha que a população vai cair nesse canto? Que ou então subestima, né, a capacidade intelectual do eleitor, né, Miguel? Eu acho que ele não subestima, talvez, mas eu acho que mais que isso, ele superestima a própria imagem. Tá. Né? O ego dele é maior do que essa percepção. E a gente vê que, por exemplo, há um movimento de todos os outros candidatos, com exceção de Bolsonaro, que está na presidência, obviamente, mas do Lula, do Ciro Gomes, dos próprios candidatos do PSDB, de montarem já suas equipes pensando em planos de governo. Né? E no caso do Moro, o que ele tem procurado são chefes de campanha nos estados, e ele tem recrutado isso no PSL, entre ex-bolsonaristas. Né? Então, há uma ideia equivocada dele de que só a defesa da Lava Jato, ou da sua biografia, ou do tema da corrupção são suficientes para atrair o eleitor. Né? E isso não é o caso. Né? Todos os candidatos precisarão responder, inclusive Jair Bolsonaro, em 2022, como é que o Brasil sai da crise econômica. E isso, até o momento, esse debate não tem aparecido também. Né? O PT tem posto um pouco a questão do teto dos gastos, do Auxílio Brasil, mas possivelmente no ano que vem terá que vir com uma proposta também mais consistente dessa retomada da economia e da saída da crise que a gente vive hoje. Aliás, eu aguardo com muita expectativa, né, depoimentos e falas dele na explicação quando então o juiz da Lava Jato, né, aquela responsabilização de quebradeira de várias empresas do Brasil, que consequentemente gerou muitos desempregos, né? E aí nessa soma geral a gente vê o número de desempregados hoje no Brasil. Porque em outros países, quando você tem o debate da corrupção, você vai lá e ataca quem de fato é o ser responsável. Mas você não fecha uma empresa, por exemplo, você não acaba com milhares de empregos. Eu fico na expectativa para ouvir o que o agora candidato Sérgio Moro tem para falar sobre isso, Miguel. É verdade. Primeiro, ele parte de uma concepção do senso comum no Brasil de que a corrupção sempre é do Estado, mas esquece de perguntar quem é o corruptor. Né? E aí a gente acaba justamente deixando impune uma série de empresas e de outros, né, de outras ações. E aí depois, além de ser apresentado como ex-juiz, eu acho que é mais correto a gente apresentar o Moro também como ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Bem lembrado. Ele tem partes nesse governo que está aí, tem responsabilidade, né? E ele acha que ele é capaz de, sem tocar nesses assuntos, falar apenas em corrupção, enfim, atrair o próprio bolsonarismo. Nesse sentido, que hoje a filiação do general Santos Cruz ao Podemos, inclusive, incitou a ideias de que talvez tenhamos uma chapa, Moro, Santos Cruz, enfim. Só que, já antecipando, Cosmo, essa filiação do Santos Cruz, ainda que não tenha sido nenhuma novidade, já era esperada, ele já se movimentava no cenário político, inclusive com mais solidez do que o próprio Moro, né? Não foi bem vista pelos militares. O Santos Cruz não é visto exatamente como alguém que dialoga com os militares que hoje sustentam o governo Bolsonaro. Então não provocaria uma dissidência. Então é a chapa do bolsonarismo ressentido, né? Da turma que ficou pelo caminho. Mas como a gente viu, não é suficiente nem para atrair o bolsonarismo raiz. Qual é a constatação que a gente faz da pesquisa? A soma de toda a terceira via junto, de todos esses candidatos da direita alternativa, né, com exceção do Boulos e do Ciro Gomes, mas contabilizando inclusive o próprio Ciro Gomes, não alcança a mesma somatória de votos de Jair Bolsonaro. O que tem que servir de alerta também para a esquerda, de que a direita não desistiu da candidatura a Bolsonaro.
Bem lembrado. Inclusive, sobre esse tema do general Santos Cruz, que se filiou hoje ao Podemos, já levantou essa bola, né? É o mesmo partido do Moro, inclusive. Qual, nesse sentido, como que a gente pode interpretar o papel dos militares numa possível campanha de Sérgio Moro, Miguel? Olha, como eu te dizia, Cosmo, assim, a turma do bolsonarismo mesmo, ela estava reunida nesse Instituto Vilas Boas, que tem feito encontros para debater um projeto para o Brasil, pensando aí no bicentenário da independência, né? Se tiver um debate, inclusive foi uma oportunidade para o general Heleno, que estava desaparecido. A gente se lembra que o Heleno cantou há 3 anos atrás aquele "Se gritar pega centrão, não fica o meu irmão", e desde que o Centrão desalojou os generais do centro do governo, ele andava bem desaparecido, né? E talvez a gente deva esse favor ao Centrão, porque ele apareceu para falar bobagens, apresentou um PowerPoint com uma imagem caricatural da China, colocou como uma das questões que seriam centrais no projeto para o Brasil investimento maciço em educação, até aí tudo bem, mas aí no detalhamento desse plano de educação ele fala em retirar o cunho ideológico dos currículos, fala em construir as escolas com os valores morais corretos, né? Quem é o general Heleno para dizer, para ser parâmetro, né? Para nos dizer quais são os valores morais dessa sociedade, né? Ou para estabelecer esse plano. Mas esse setor continua coeso, eles estão recebendo há muitos militares dentro do governo Bolsonaro, eles benesses desde da redemocratização, né, de gratificações. A gente se lembra que nas reformas administrativas, o setor militar tem sido beneficiário, e eles vão, assim como o agronegócio, que a gente viu na imagem ali do garimpo, eles vão com o Bolsonaro até o fim. Pois é, né? E você tocou nesse ponto também no que diz respeito aos possíveis candidatos que têm logo após o presidente Lula, Bolsonaro, enfim, nessa soma geral. E aí o tabuleiro do xadrez começa a se mover, mas o que também é perceptível é que essa tão inflável terceira via, que tanto se quer emplacar, ela estagnou de fato, se bem que ainda, né, nós estamos no final de 2021, tem 2022 pela frente ainda por inteiro, muita coisa vai acontecer, mas enfim, parece que está lá, naquela lima e não decola por nada essa terceira via que tanto querem emplacar. A que se deve isso, Miguel? Como a gente pode interpretar isso? Porque são candidaturas que foram infladas, como a gente comentou antes, né? Vamos pegar o caso do Mandetta, que anunciou hoje para os seus... Está fora da corrida, né, segundo ele. Está fora da corrida. Mas vamos combinar entre nós, né? Quem era o Mandetta? Tinha sido prefeito, virou deputado, virou ministro da Saúde, quer dizer, foi alçado a um posto de oposição pelo próprio Bolsonaro no tema da Covid, mas do ponto de vista das políticas públicas para a saúde, era uma nulidade, né? Ele não tem nada de diferente do Bolsonaro, nem na economia, nem na saúde, no SUS em si, né? Se diferenciou em relação ao tema da Covid. Então, o que o Mandetta vai fazer agora? Concorrer a deputado federal. Veja, se eu estou no nível de presidenciável, eu vou sonhar com o mínimo no Senado, ser vice de uma candidatura, etc. Então, a bolha do Mandetta furou, né? E outras bolhas vão furar também, né? E sempre uma coisa que a gente tem dito, o MDB essa semana deve lançar a Simone Tebet, a pré-candidatura, também é uma candidatura, não é nem de bolha, é uma candidatura para ocupar espaço e para garantir que eles tenham alguma margem de negociação no segundo turno, para vender mais alto o apoio, né? Liberariam os seus palanques estaduais, né? Essa estratégia, por exemplo, também do PSD do Kassab, que aí teria o Rodrigo Pacheco, mas não são candidaturas que estão de encontro com as intenções do eleitor. O eleitor quer alguém que resolva, pela esquerda ou pela direita. Então não vai ser tempo de novidades, como Eduardo Leite, como Rodrigo Pacheco, né? E o tema da eleição vai ser economia. Agora, o que nós vamos ter concretamente? 2 governos para pesar. A experiência de 8 anos de governo do Lula e os 4 anos que o Bolsonaro deve completar para pôr em contraste.